o que é esse ambiente assustador chamado de backrooms, como você vai para lá, como você chega até ele, como você sai de lá, né? E aí eu primeiro fui entender o que é essa febre que foi backrooms. Bom, primeiro eu acho que é bom a gente contextualizar o que seriam as backrooms, né? Numa tradução livre, backrooms é como se fossem os bastidores, né? Ou atrás atrás da parede, atrás do... Backrooms mesmo, bastidores, né? Aquilo que está atrás da nossa realidade atual, né? Um exemplo que a gente pode dar para o que é backrooms é Sete Além. Que também a gente fala muito sobre Sete Além, mas muita gente fica, tá bom, mas o que é Sete Além? O Sete Além é como se fosse um universo paralelo, tá? O que é o universo paralelo? Você vê que você vai abrindo caixinhas para explicar, para tentar chegar a uma explicação plausível. Universo paralelo é como se fosse um universo também fora dessa nossa realidade. Explico. Tem uma história que é uma história que foi a primeira história que eu vi de universo paralelo. A primeira história que eu vi sobre o universo paralelo na internet foi de dois amigos que estavam tomando cerveja em casa, no apartamento de um deles. Eu acho que era, não sei se era Wisconsin ou era, não lembro, mas eu acho que era Estados Unidos. Então esses dois amigos estavam ali tomando cervejinhas numa noite, sei lá, jogando videogames no apartamento de um deles, num tempo moderno, atual. E aí um dos amigos falou, a cerveja acabou, vai lá pegar mais, fulano de tal. Aí o outro amigo fala, vou lá então, primeiro eu vou ao banheiro e depois eu vou pegar a cerveja. Aí ele vai ao banheiro, faz o pipi dele lá, porque estava tomando muita cerveja. E no que ele volta do banheiro, ele já vai direto para a cozinha do apartamento dele, Não, eu acho que não é o apartamento dele, quem vai é o amigo, né? Não é a pessoa que mora naquele apartamento, é o amigo que vai lá para buscar uma cerveja. E aí, na hora que ele acende a luz da cozinha, da casa do cara, ele vê um homem sentado, segurando um jornal assim, aqueles jornais bem abertos assim, grandão, sabe? Um homem de chapéu, de terno e tal, muito bem costurado, com o jornal aberto, lendo, e uma mulher, tipo, como se fosse uma roupa de empregada, assim, servindo um bolo para esse homem, com um bolo na mão, como se fosse cortando. Na hora que ele acende a luz, ele vê essas duas pessoas na cozinha dele. Os móveis da cozinha são todos antigos. Os móveis da cozinha são todos não mais produzidos. Até o piso da cozinha, o azulejo é estranho. A luz é uma luz mais fosca, amarelada. E detalhe, tá de dia na hora que ele olha para esse casal nesse ambiente que era a cozinha dele, quer dizer, que é a cozinha dele. No que ele acende a luz, ele vê todo esse ambiente, as pessoas que estão nesse ambiente, que é o homem lendo o jornal e a mulher com a forma de bolo na mão, olham pra ele, levam um susto, o homem faz menção de pegar tipo uma arma, alguma coisa, o menino do apartamento bate no retrovisor de novo, no que ele acende, já é a cozinha dele de volta. Sabe aquele barulho da luz? Inclusive em backrooms tem muito disso, né? De barulho, aquele barulho da luz que fica... Ele acende a luz da cozinha e é a cozinha dele novamente. O que aconteceu aí? Ele foi para um universo paralelo. Ele viu uma outra dimensão, uma outra realidade acontecendo no mesmo ambiente da casa dele. Então, eu gosto dessa historinha porque essa historinha explica muito bem o que pode ser um universo paralelo, tá? Quando a gente fala de backrooms, é mais ou menos nesse sentido. Backrooms, ele é um universo paralelo que coexiste. O que é coexistir? Existe a nossa realidade, que eu tô aqui no meu ambiente, no meu quarto e tal. Mas eu posso achar, por exemplo, uma portinhola, ou eu posso acordar de noite, olhar uma portinhola na minha parede, uma portinha pequena ou um espiral assim aberto. Gente, o que é isso? Aquilo ali pode ser um portal. Ou eu posso um dia acordar, simplesmente andar na minha casa e eu
ultrapassar a realidade que eu vivo. Vocês estão entendendo? Ou é muita brisa? Alô, muita brisa, um beijo pra vocês. Então, já aconteceu comigo uma vez também, quando eu fui pro banheiro de madrugada, eu acendi, não era o banheiro da minha casa, e aí no que eu limpei o olho, assim, tipo, esfreguei o olho que eu tava com muito sono, acendi de novo, aí eu voltei a ver o banheiro da minha casa. Mas tem um detalhe, no meu banheiro tem uma banheira. Eu vi a banheira, mas eu vi outro banheiro inserido ali, tipo banheiro todo deteriorado de Jogos Mortais, do primeiro Jogos Mortais. Então, a explicação de Backrooms, a explicação desse universo paralelo, seria mais ou menos o que conta essas histórias de pessoas que, sem querer, ultrapassam o limite da nossa realidade e vão para uma outra realidade, para um outro ambiente que não é o nosso, mas que ele coexiste. O que é coexistir? Existe o nosso e ele existe junto, mas não é tão fácil de acessar. Segunda pergunta que muito fazem, mas como eu vou pra lá, pra Backrooms? Como eu acesso esse ambiente? Aí que tá. Você não vai porque você quer. Você não vai, hoje eu vou acordar e vou pra Backrooms, eu vou pegar um... Não, você não vai. Você vai pra esses lugares, pra esses ambientes fora da realidade de maneira involuntária, ou seja, você cai lá. É meio que um tropeço. Tanto que no filme tem um curta do Kane Pixels, que é um jovem de 17 anos, e a partir desse curta vai virar um filme que possivelmente sai no ano que vem, 2025, sobre Backrooms. Esse Kane Pixels, ele é um jovem que ele fez um curta chamado, tem aqui no YouTube, que chama The Backrooms, The Found Footage, que ele mostra mais ou menos como seria alguém caindo em Backrooms. Então, o curta começa com os meninos jogando basquete, tem até um menino com uma máscara de macaco, assim, eles estão jogando basquete, adolescente jogando basquete lá nos Estados Unidos, e aí a bola quica no chão, e aí a bola sai rolando, aí tem um menino gravando esse jogo deles com uma câmera. Então ele tá gravando. E aí o que acontece? Ele vai filmando a bola e tal. Ele sai do ambiente. E aí ele vai andando de costas. E de repente ele cai. Ele tropeça como se fosse num bueiro. E aí ele cai nas Backrooms, né? Nesse universo paralelo fora da nossa realidade. E aí, ele já cai no andar 0 de Backrooms, dizem que é o andar que todos têm que passar quando entra em Backrooms. Então, quando você cai em Backrooms, então vamos supor, um dia você vai... Tem histórias assim de Sete Além, por exemplo. Você vai num banheiro, você tá voltando para casa do teu trabalho, você tá andando de metrô ou trem, aí você para na estação, eu tô com vontade de fazer pipi, tô com vontade de ir ao banheiro. Aí você vai ao banheiro da rodoviária, da estação de trem e tal. Oi, Trevor. E aí você entra, faz o seu pipi, na hora que você abre, você vê outro banheiro totalmente apagado, outro lugar, enfim. E aí você fecha de novo, quando você abre, você tá de novo na estação de trem, de metrô que você tinha entrado. Então, assim, você não percebe o momento que você cai nas Backrooms, você não percebe o momento que você cai em Sete Além, você não percebe o momento que você cai em Silent Hill. Falando em Silent Hill, é bom a gente lembrar que Silent Hill também é uma espécie, embora você comece ali com um jogo de videogame, um game, mas é bom a gente lembrar que Silent Hill também é uma espécie de universo paralelo. Tanto que o primeiro universo paralelo que eu tive contato, explicado, e indo para o cinema, ganhando os games, ganhando o cinema, ganhando filmes, é Silent Hill, né? Eu gosto bastante. E elas ultrapassam ali a mãe e a filha, pelo menos no filme, que no jogo eu não conheço muito, mas no filme elas ultrapassam uma barreira de Silent Hill, que é uma cidade lá que não pode entrar, e aí elas ultrapassam essa barreira e você não consegue mais meio que sair, achar a saída. E é um outro ambiente. Tem neblina, né? Igual Paranapiacaba, que eu falo que é a Silent Hill brasileira, que é aqui em Santo André. Tem neblina, tem criaturas e tem coisas que não são iguais à nossa realidade. E em Backrooms também é assim. Só um adendo e para aproveitar, você sabia que Silent Hill... Existe uma cidade nos Estados Unidos que chama Centralia, que é uma cidade que
teria inspirado Silent Hill. E ela existe, é uma cidade real, e ela já foi uma cidade desabitada, porque Centralia tinha uma espécie de mina mina de trabalho, aquele pessoal trabalha, lembra dos Sete Anões, a Branca de Neve e Sete Anões, que os anões trabalhavam numa mina de ouro, caçando ouro, né? Tchurim, tchurim, tchum, klein. Então, embaixo dessa cidade chamada Centralia, acho que é na Pensilvânia, nos Estados Unidos, existe uma mina de ouro, uma mina, né? Uma mina de trabalhadores ali, desativada. Então, muita gente já trabalhou nessa mina, só que o que acontece? Essa mina foi desativada porque ela estava oferecendo muitos riscos para os trabalhadores, porque ela pegava fogo. Tinha meio que uma espécie de vulcão, que a lava do vulcão passava por essa mina, então eles desativaram porque as pessoas estavam morrendo asfixiadas, queimadas, carbonizadas nessa mina. Então essa mina embaixo dessa cidade chamada Centralia foi desativada, e aí o que acontece? De vez em quando começava a pegar fogo em algumas casas dessa cidade chamada Centralia por conta dessa mina subterrânea. E era tão quente que determinada época do ano, esse vulcão, essas lavas, né, de fogo, essas brasas, labaredas, elas ficavam tão efervescentes que elas queimavam casas, faziam casas virar pó, carbonizavam casas em Centralia. Então as pessoas tiveram que abandonar a cidade, foram retiradas pelo governo local da cidade de Centralia, porque as casas delas estavam pegando fogo. As ruas, que eram asfalto, né, tem até foto disso, o asfalto cedia de tão quente. Imagina a temperatura disso para trincar o asfalto dessa cidade chamada Centralia. E tem uma lenda lá que dizem que a única que não pega fogo é a igreja, e essa igreja existe até hoje lá em Centralia. Queria visitar essa cidade. E dizem que o único lugar que não pega fogo é a igreja, porque as casas, os carros, o asfalto, tudo pega fogo. E bem na entrada de Centralia tem uma placa escrita Welcome to Centralia. Bem-vindo a Centralia, igual tem em Bem-vindo a Silent Hill. Então dizem que Silent Hill foi inspirada nessa cidade da Pensilvânia chamada Centralia, ou Centralia, que pega fogo, porque no filme tem isso, né? Tem algum momento que faz e pega fogo, vem umas criaturas pegando fogo, todas carbonizadas e tal, e depois na hora que o sino toca de novo, tudo isso some, esse universo paralelo some, ele vem e volta, e onde as pessoas se refugiavam? Na igreja, e por isso que em Centralia a igreja não pega fogo, em Silent Hill também não pegava. Então, voltando a Backrooms, né, eu fiz uma pausa aí para falar dessa cidade Centralia, que inspira Silent Hill, que foi um universo paralelo que, né, me pegou desde o começo. Depois de Silent Hill eu ouvi muito falar sobre Sete Além, que é o nosso universo paralelo tupiniquim aqui do Brasil, do Luciano Milici, né? Que muita gente também, tem relatos de muita gente que já foi para Sete Além. Mas a gente tem mais recente, que eu acho que é de 2022, 2021, que é Backrooms, né? Acho que é 2022 que começam a falar sobre Backrooms. E como começa essa ideia de Backrooms? Bom, vocês entenderam então o conceito do que é Backrooms, que seria esse universo paralelo que você tropeça, você cai lá sem querer, não precisa tropeçar, mas às vezes você está andando numa rua, de repente você vira uma viela e para nesses lugares. Só que Backrooms, eles são um tipo de universo paralelo muito específico, porque você cai nele, você entra em Backrooms, e ele tem as suas entidades específicas e tem os seus ambientes específicos. É como se você fosse passando de fase. E como começa essa ideia de Backrooms? Da onde veio? Alguém sonhou? Alguém falou sobre isso? Em 2018, postaram anonimamente, alguém foi lá e postou uma foto num fórum chamado 4chan, que é um fórum dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos é muito comum, aqui no Brasil também tem esses negócios de fóruns, né? Mas tem um fórum chamado 4chan, alguém foi lá e postou uma foto, tá? Que é uma foto como se fosse de um escritório todo amarelado, inclusive essa foto tá na miniatura desse vídeo. Então é uma foto que mostra como se fosse um escritório vazio. Imagina um escritório daqueles
escritórios de contabilidade, um escritório, tá? Onde tem pessoas trabalhando ali, fazendo contabilidade, um RH da vida, enfim. Como se fosse num prédio comercial. Só que o papel de parede é um papel de parede todo amarelado. É um papel de parede todo amarelado. Não tem mesa, não tem nada, é um escritório vazio. As luzes são essas luzes compridas fluorescentes, sabe? E que fazem esse barulho, né? O chão é um carpete que tem um cheirinho de mofo ali e meio molhado. Tem algumas pessoas descrevem, né, como um carpete molhado. Mas todos esses detalhes, eles vieram depois. Porque uma pessoa anônima foi lá e simplesmente postou essa foto dizendo que essa foto era uma foto amaldiçoada, uma foto assombrada. Dizendo só isso. É uma foto amaldiçoada, é uma foto assombrada. E só falou isso. Aí passou um tempo, essa foto ficou postada lá, a galera ficou meio achando estranho, aquele ambiente amarelado, vazio e tal. E aí veio um cara uma vez e comentou, um outro usuário do 4chan, foi lá e comentou o seguinte: esse lugar aí é um lugar, é o andar, é o level zero, andar zero, né, ou nível zero de Backrooms. É nesse ambiente que você cai quando você entra em Backrooms. Então, se tropeçou e caiu em Backrooms, você já entrou, você vai ver esse ambiente que tá aí nessa foto. E aí ele comentou, quando você entra em Backrooms, né, eu não vou lembrar exatamente o comentário dele, mas eu lembro os principais pontos, que fala assim: quando você entra em Backrooms, o tempo de Backrooms não é o nosso tempo. Você não vai sentir sede, não vai sentir sono, não vai sentir fome. Você pode sentir uma sede e uma fome, mas você consegue ficar dias e dias sem comer e sem dormir. Esse ambiente que você tá, ele é um ambiente infinito, esse level zero de Backrooms. E tem algumas entidades que andam ali. Tem algumas zonas de segurança nesse level zero, onde você pode comer algumas coisas, como tomar uma água de amêndoas, que dizem que é muito comum para você conseguir ter forças em Backrooms. E é como se tivesse uns snacks ali para você comer, mas tome cuidado, porque tem algumas entidades como os Partygoers, que andam por ali. Então ele fez um resumo do que seria esse level zero, né? O nível zero de Backrooms, que é onde todos passam, e podem ter comunidades aí dentro de pessoas que, como ele é infinito, ele não tem fim, você vai ficar andando, virando e não tem fim, e aquelas luzinhas, isso pode te deixar um pouco perturbado com a luzinha, e aí você vai andando num lugar vazio, tem algumas entidades que podem correr atrás de você e tal. Então você tem ali um ambiente que é um ambiente hostil, é um ambiente estranho, que você não conhece muito, e aí você fica tentando andar, vai ficando cansado. E dizem que você passa no mínimo 7 dias, que são algumas horas para Backrooms. Aqui, na verdade, no nosso mundo é diferente do... o horário é diferente, né? Então aqui é 1 hora, enquanto aqui são 7 dias, lá são acho que 200 horas, 400 horas, alguma coisa assim. Mas aí dizem que você, depois que passa desse nível zero de Backrooms, que é esse lugar amarelado, esse lugar com entidades, as entidades, eu não falei das entidades Partygoers, porque cada nível ele tem o seu cada andar, né, ele tem seu nível de segurança, né? Então, esse andar zero, ele é um nível de segurança, se eu não me lembro, eu não vou lembrar os números, né, porque eles ficam nível 5, nível 8, mas ele é um nível seguro, tá? Ele não é um nível... Claro, as entidades podem te ver. E o que entra de assustador nas Backrooms? Que essas entidades, elas podem te devorar realmente. Elas podem te machucar, elas podem te agredir, elas podem te matar. Então, o lado medonho das Backrooms é que essas entidades que estão lá e os caminhos que você pode tomar, elas podem te levar à morte, sim, tá? Então, eu acho que o lado medonho é esse. Então, são
vários e vários e vários níveis. Tem o nível da escuridão, que é um nível que eu gosto muito, que também tem entidades nele que vão te atacar, vão te pegar. Então, quer dizer, são vários e vários andares. E o que eu estava dizendo é que na época em que começou-se a falar sobre backrooms, muita gente fala sobre o nível tal, que não sei o quê. E aí ficavam me perguntando, falavam, Daniel, mas tem fim esses níveis? Onde é o fim de backrooms, né? Onde que eles estão no final de backrooms? Como eu sei que eu tô no final de backrooms, né? E aí, na verdade, tem um andar que chama que é o andar run, né? Que o nome do andar é só uma exclamação. Então muita gente ficava me perguntando como que são esses andares, como eu saio deles. É fuçando, é correndo, é andando, é tentando se livrar de backrooms.